Fala pessoal, espero que todos estejam muito bem. Felipe aqui então, bem-vindos ao canal O Gerador de Riqueza. Vamos começar falando hoje sobre BB Seguros e ISA Brasil. Sem enrolação, é para tantas sortes quedas, tanto da ISA Brasil como na BB Seguros. BB Seguros decepcionou seus analistas, né? Qual seria o cenário aí pensando no médio e longo prazo? E ISA Brasil, dois fatores, né, sobre a precificação do caos futuro da empresa, no sentido da perda aí da receita RBCE, a receita financeira. Nós vamos destrinchar aqui um comentário muito interessante que teve aqui no canal recente em relação à queda, no início da queda da ISA Brasil recente, que é a questão da antecipação, tá? Então eu vou trazer aqui alguns levantamentos para sim levantarmos também ideias, né, sobre o papel, sobre o ativo e o futuro desse ativo. Então, pessoal, sem enrolação, o nosso tradicional resumo de mercado de hoje, né, Vale fechando novamente abaixo dos R$ 53, CSN Mineração Semin 3 acima dos 6 novamente, ISA Brasil continua a queda, né, abaixo dos R$ 23, 22,62, 3,58% de queda em um único pregão. Mais uma vez, faz tempo que eu não vejo isso acontecendo em ISA Brasil. Teve recente, né, na segunda-feira, e hoje um outro pregão atípico em ISA Brasil, provavelmente um grande fundo ou aí algum grande investidor saindo do papel, algum gringo vendendo sua posição e fazendo preço no papel, até porque é um ativo que não tem assim uma grande volatilidade e também não tem grandes negociações no sentido de comparação com o Banco do Brasil, Petrobras e tudo mais. Agora, um ativo que vem, né, aí mostrando resiliência no meio do caminho, é Banco do Brasil, nos 29,31, 1% de alta, saiu dos 27,40 que chegou, né, a cair, e 29,31. Semana que vem, lembrando que tem divulgação dos resultados de Banco do Brasil e de antemão, o que eu acredito? Se os resultados vierem acima da expectativa ou com lucro bom, nós teremos forte queda no papel. E se os resultados vierem ruins, o que é bem provável que aconteça, tá claro? Aqui é só uma expectativa minha. O papel sobe mais, tá? Então, ultimamente tem sido assim com ativos na nossa Bolsa Brasileira. BB Seguros, ontem caiu mais de 7%. Eu fiz um leve aporte, uma dezeninha de ações, um aporte ali mais disciplinar, nada de grandes compras. Tinha mais de 6 meses sem nenhum aporte em BB Seguros ou próximo disso. Nos 39 aí deu para aproveitar ali para fazer pelo menos uma compra mensal disciplinar. Nós vamos falar sobre o papel logo adiante. E Caixa Seguridade também recuo nos 15,39, sendo, né, aí a Datacom também anunciada recente para o mês de agosto, ou o famoso dividendo trimestral, com resultados também da companhia, nós traremos em próximos vídeos. Então, pessoal, vamos começar falando da BB Seguros, essa forte queda. O tom ontem era de decepção em relação aos resultados da BB Seguridade. BBCE 3, 39,21 foi o fechamento hoje. Ontem chegou a cair mais de 7%. O papel ele abriu nos 42 e fechou nos 38, aí bem próximo dos 39, tá? BB Seguridade tem balanço decepcionante, diz Banco City, né? Então aí a seguradora registrou lucro de 1,9 bilhão no período, alta de 8,93 em relação ao ano passado. Era esperado que acima de 2 bilhões pelo consenso de mercado. Nada mal para uma seguradora, tá? Eu vou dar os meus pontos aqui, começar falando sobre a receita, né, uma análise financeira dessa receita. A menor receita do segmento de previdência na Brasil Prev, para mim, demonstrou aí uma red flag, né, uma cor vermelha em relação a esse balanço. Era esperado 311 milhões, foi entregue 267 milhões nesse único trimestre, porém não muito distante do quarto trimestre de 2024, que foi de 275, e não muito distante do primeiro trimestre de 2024, na verdade superior, né? Superior em relação ao primeiro trimestre de 2024 em quase 30, mais que 30 milhões, tá? Ainda assim, o mercado não aprovou.
E, por outro lado, o que que, nós tivemos? Uma maior dependência nesses resultados da receita financeira. Enquanto eu gravo esse vídeo, é bem provável que, o Banco Central tenha feito mais um aumento, né, aí anunciado mais um aumento na taxa de juros, no qual isso beneficia a BB Seguros, que tem, vários bilhões aí, né, pensando em caixa ali rendendo parado, alocado, na verdade, em títulos da dívida do governo, tá, emitidos aí recentemente. E ainda assim um ROI de nada mais nada menos na casa de 91% fechando o período, sendo que o mercado esperava 85%, ainda assim é positivo. O mercado esperava 2,91 bi, aí, né, 2,091 bi em, eh, vindo de lucro líquido recorrente, e foi entregue 1,996 bi, bem próximo, tá. Ainda assim é superior a 1,8 bi lá do primeiro trimestre de 2024. O porquê que o mercado também fica panicando nesse sentido? É porque o medo deles é você ter uma desaceleração rápida em relação a esse lucro e aos resultados no curto prazo, tá. Sobre aqui o resultado da seguradora no geral, a sinistralidade melhorou, né, é um fator que mais deve ser, analisado, né. Nós tivemos, uma diminuição em relação, aí ao último trimestre do primeiro trimestre de 2024, ficando na base aí de 33%, tá. Então é um número que, está na média da BB Seguros. O que que chamou a atenção negativo? Foi que essa sinistralidade, né, ela teve um aumento no segmento rural, tá, subiu aí 13 pontos percentuais, na comparação de trimestre de 2025 versus o trimestre de 2024, pensando na BB Seguros, tá. Então, vamos acompanhando os relatórios emitidos mensalmente, mas, dando a entender que a companhia continua sólida quando você olha aqui a BB Corretora, que é a parte muito importante da BB Seguros, né, que é aonde está o lucro grande também depois ali do resultado financeiro, no qual o lucro foi de nada mais nada menos que 849 milhões, né, sendo a receita de 1,4 bi só em corretagem, tá, bem superior aos 793 milhões lá do primeiro trimestre de 2024, tá. Isso daqui tem um bom ganho, né, pensando no médio e longo prazo. Felipe, as seguradoras, é importante olhar, né, no caso aqui trimestre de 2025 versus trimestre de 2024, ou olhar quarto trimestre de 2024 versus primeiro trimestre de 2025. Aí você pode olhar e fazer a comparação no quarto trimestre de 2024 versus primeiro trimestre de 2025, mais a fim aí de saber a tonalidade do mercado, né, sentimento de mercado no curto prazo. Porém, se você pretende ter a empresa para o longo prazo, você tem que fazer a comparação, dessa data, os 3 meses de 2025 versus 3 meses de 2024. Por quê? Pode ter vários fatores, nesse início do ano ou do ano passado que vão influenciar a empresa, só que daqui a 3 meses isso muda aí, ou 4, 5 meses, muda totalmente o cenário. Como no ano passado nós tínhamos a tragédia lá no Rio Grande do Sul, e esse ano não tem tragédia no Rio Grande do Sul. Então aí são fatores que o investidor tem que prestar atenção, e dar um prazo maior para a empresa ir se consolidando ou não. Esse é o meu entendimento, tá. Agora, utilizando o método DDA, né, pensando, aliás, DDM, né, pensando aí, numa estimativa ao contrário, né, a cada R$ 1 que a empresa paga de dividendos, e isso é gerado aí para a empresa R$ 15 de valor, algo do tipo. Depois eu prometo trazer aqui, esse método bem explicativo, né, um método que vai além em relação às análises tradicionais, porque ele é bem, conservador com relação a crescimento e exige bons preços. Aqui nós temos, né, pensando em BB Seguros ainda atrativo, no preço, né, um preço aí, de 20% aí na casa dos 55 seria o preço justo pelo método de DDM ao contrário, né, a cada R$ 1 de dividendo pago, você teria ali R$ 15, gerado para a companhia, tá, em relação
ao ativo no valor futuro. Vou trazer depois aqui toda a explicação, mas aqui é mais para vocês terem uma noção em relação a crescimento da empresa, valorização do papel e se o ativo está subvalorizado ou sobrevalorizado. Mas para quem pensa em longo prazo, é um ativo que deve ser mantido aí na carteira, independentemente da grande valorização ou não, a não ser para quem deseja fazer uma leve parcial no papel, tá? Que não é o meu caso ainda por enquanto, tá? Eu espero, por mais que eu estou aí com um ganho mais de 75% em BB Seguros, depois daquelas compras fortes nos 30, 33, 32, ainda assim eu não penso em desfazer da posição agora, tá? Eu acho que a empresa não perdeu o seu patamar muito forte de vantagem competitiva, pelo contrário, tem muita gente que não está precificando a renovação do contrato de exclusividade com o Banco do Brasil lá até 2033, né, que pode acontecer antes, e aí os múltiplos de BB Seguros mudam todos, né? Aí você teria a perpetuidade por parte desses analistas em outros fatores, tá? Então vamos acompanhar como que a empresa se sai aí nos próximos anos, nos próximos cenários, aliás, pensando em médio e longo prazo. Sobre ISA Brasil 22,62, 3% de queda hoje. Claro que nós podemos ter aquela MP em discussão, né, por parte do governo, ter agora basicamente uma energia subsidiada para a classe que possui, né, e necessidade social, entre aspas. Isso poderia impactar o segmento elétrico, mas para as transmissoras no geral, isso não muda muito porque elas independe, né, desse risco aí de recebimento do cliente do varejo, né? Elas recebem pela a disponibilidade na rede, né? O quanto que chegou de energia, ela transmitiu para a rede, isso se torna a receita da companhia. Então, nesse sentido, é medido pela eficiência, mas cai, né, no segmento todo ali, se você tem uma forte venda, normalmente um viés de curto prazo é feito, tá? O viés aqui, na minha visão, é ainda sobre o resultado agora de 2025, primeiro trimestre, muito se olha, né, para a ISA Brasil como uma empresa sem sal nesse momento, que nem vai subir, nem vai crescer, né, segundo alguns analistas, não vai crescer e nem vai pagar um grande dividendo. Tudo bem, é importante escutar as visões diferentes, divergentes, mas tomar decisão com relação aos os números que você tem e, né, também os cenários que você adota, tá? Então, aqui, essa reportagem do investidor Estadão, muito boa, por sinal, demonstra, com vários caracteres, né, que desde 2002 a empresa, quando abriu o capital, né, deixando aí de ser a parte lá de transmissão da, CETEP, aliás, da CESP, né, sendo a CETEP, tornando-se CETEP, ela distribuiu mais de 50% do lucro líquido regulatório do período, tá? Então, acho que isso dificilmente vai mudar mesmo com a alavancagem mais alta, tá? É bem provável que é bem possível que a política de dividendos saia dos 75% regulatório por 50, mas não cai menos que isso. Esse é o meu entendimento. Por outro lado, a empresa ela tem, né, aí um fator que é até 2028 a necessidade de reforçar o seu caixa e substituir a receita RBSE por outra receita, e tem um fator que poucos estão analisando, né, que é a questão da empresa ela ser ressarcida, né, aí em até 2,6 bilhões, com um processo na justiça, né, um processo aí de quando a empresa era estatal, né, e ela deve receber nos próximos anos 2,6 bilhões, tá? 2,6 bilhões sendo cobrado pelo Estado, né, sendo não responsabilidade da empresa, a empresa pagou e hoje ela deveria receber essa restituição. Então, são fatores que poderia aí entregar para a empresa cerca de 200 milhões por ano, pensando em fluxo ou algo do tipo, tá? Agora, eu rodei aqui um cenário, né, pegando os projetos que já estão vencidos em leilão e que devem entrar em operação no futuro, olhando, né, a expectativa da antecipação dessas receitas, né, desses projetos, e se substitui até 2028, é claro que não. Só os projetos que podem entrar, não. Mas isso daria aí por ano algo em torno aí dessas antecipações, 867 milhões por ano a partir de 2026, considerando
os lotes 5, 3, 6, 1, 7 e 9, né? Aí alguns lotes vencidos recentemente, sendo que a RBSE dá por ano cerca de 1,5 bilhão aproximadamente aí por ano em parcela, né, financeira para a companhia, tá? Sendo que os projetos já operacionais dão mais adicionais aí de 111 milhões por ano, sem colocar aqueles fatores, né, de ganho com reforço e melhoria anual, tá? Isso daria um déficit aí de 34%, só, né, sem olhar ainda aqui o reforço e melhoria. Agora, rodando o cenário com reforço e melhoria, né, substituir, né, em 862 milhões por ano, receita de antecipação, mais reforço e melhoria, 792 milhões, nós estamos falando em 2028, na casa aí de 1,7 bi, bem superior aos 1,5 bi só de RBSE, fora os outros ativos que a companhia já tem em operação, tá? Então, isso seria sim suficiente com folga em 270 milhões nesses dois fatores. Mas seria necessário talvez pegar esse volume aí que há de receber, né, nesse processo e fazer investimentos, ou isso pode ser possível, diminuir um pouco dividendos ali na ordem de 20%, né, em relação à política, e manter investimentos anuais, tá? Esse é o entendimento. Então, pessoal, esse é o vídeo. Antes de encerrar, é importante que falar que nós ainda estamos em aberto para a declaração do Imposto de Renda de 2025, e aqui no canal nós contamos com o Roberto Coabata, especialista no assunto, tá? Quando o assunto é contabilidade, eu indico o Roberto Coabata, investidor, mais de 2 décadas lidando com o assunto. No mais, o link estará na descrição. O vídeo não é uma representação da compra ou venda de ativos. Desejo a todos bons aportes e também inscreva-se, compartilhe e curta para chegarmos a mais investidores. Valeu demais, até o próximo.